E aí pessoal, tudo bom? Cheguei para a segunda aula de integrais, do curso de integrais. Aqui tem aula 1 porque é a primeira aula sobre as técnicas em si de integração. A aula passada a gente acabou falando mais sobre a integral em si. E hoje a gente vai explorar um pouco do mundo das técnicas, né? A gente vai falar sobre a primeira técnica que eu queria falar, que é a substituição simples. Primeiro, antes de falar, eu vou dar duas propriedades das integrais que existem, né? Vou falar aqui propriedades das integrais, que eu não sei se eu falei aula passada, se tiver falado me desculpa, mas enfim, vai estar falado aqui novamente. A primeira propriedade que eu queria falar para vocês é a propriedade que diz que se existe uma constante dentro da integral multiplicado pela função que eu estou integrando, eu posso jogar essa constante para o lado de fora da integral e integrar somente a constante, integrar somente a função. E a segunda que eu gostaria de falar é, se eu tenho, por exemplo, f de x mais g de x, né? Deixa eu apagar isso aqui, porque eu já não pode ter mais de um parênteses, né? F de x mais g de x. Estou integrando uma soma de funções, eu posso quebrar em duas outras integrais. F de x dx mais g de x dx. E a terceira propriedade, ela é linkada com essa, ela é basicamente a subtração. Veja só, f de x menos g de x dx deve ser igual, então, à integral de f de x dx menos a integral de g de x dx. Então, vamos lá agora ver um pouco sobre substituição simples, né? A substituição simples, ela é basicamente assim. A aula passada a gente aprendeu que se existe uma função f de x, tal que sua derivada é f' de x é igual a f' de x, quando eu integro f de x dx, eu acho f de x mais c, que é a constante de integração que vocês nunca devem esquecer. Agora, o que acontece se eu tenho uma função dessa forma? A integral de f de ax mais b dx. Opa, deixa eu só trocar esse fzão aqui e botar um fzinho. F de ax mais b dx. Aqui eu vou ter que usar a técnica de substituição simples. Eu vou chamar de um certo φ x mais b, e aí eu vou derivar essa função φ em relação a x. dφ dx deve ser igual, então, a a, né? Porque quando eu derivo b dá zero, que é a derivada de uma constante, e quando eu derivo ax eu acho a. Então eu posso agora, passar esse dx multiplicando, então eu vou achar que dφ é igual a a dx, fazendo com que dx se torne 1 sobre a dφ. Olha só. E aí agora eu tenho a seguinte coisa. Eu tenho um termo para dx e um termo para ax mais b. Então agora eu posso pegar tudo isso e jogar dentro. Sei que ax mais b é φ, então agora eu vou tornar essa integral de f de φ, ok? E dx é 1 sobre a dφ. 1 sobre a dφ. Agora a gente pode aplicar aquela propriedade da constante, que fala que se eu tenho uma constante multiplicando uma função, que é a função que eu estou integrando, eu posso jogar a constante para fora da integral. 1 sobre a, integral de f de φ dφ. E essa integral, então, deve ser igual a 1 sobre a f de φ mais c, e φ é ax mais b. Então, o resultado final dessa integral ser 1 sobre a f de ax mais b mais c, que é a integral de f de ax mais b dx. Deixa eu apagar isso aqui. Pronto. A substituição simples é basicamente isso. É simples, por isso que o nome tem simples o nome. Vamos olhar alguns exercícios que eu botei aqui, né? São dois exercícios que eu coloquei, que é esse primeiro, x, raiz de x quadrado mais 1, e seno ao quadrado de x, cosseno de x, e a gente vai aplicar a substituição simples aqui dentro. Vou fazer a 1 aqui. Integral de x, raiz x quadrado mais 1 dx. Então, como é que a gente vai resolver esta integral? Bom,
A gente tem que aplicar a substituição simples, então a gente tem que achar algo aqui para chamar de φ, né, que é a nossa substituição. Aqui dentro, agora eu vou falar um negócio para vocês. Vocês só conseguem enxergar onde vocês vão aplicar a substituição resolvendo muitas integrais. Aqui, se você resolver muito, você vê de cara que é o seguinte. 1 é uma constante. Como a gente sempre deriva φ, veja só. A gente sempre deriva φ, a gente tem que pensar também na derivada de φ. Agora pensa o seguinte. 1 é uma constante, concorda comigo? E a derivada de x² é 2x. Então, o x no primeiro grau, x elevado a 1, ele está dentro daqui, ó. Essa integral é quase como se ela tivesse dessa maneira. Como a multiplicação ela tem a propriedade comutativa, posso fazer assim. Raiz x² mais 1, x dx, certo? Então, agora eu enxergo que se eu fizer φ igual a x² mais 1 e fizer dφ dx, eu acho que é 2x, certo? Eu posso passar o dx multiplicando, né? Dφ é 2x dx, fazendo com que x dx seja igual a 1 sobre 2 dφ. Então, a gente tem que enxergar esse tipo de coisa, ó. Tá vendo? Ó? Eu achei um termo, que é esse termo aqui, e ele está dentro da integral. Aí eu posso substituir, porque eu tenho toda a substituição completa. φ aqui dentro da raiz e o x dx sendo 1 meio de dφ. Eu posso voltar para a integral da seguinte maneira. A integral de x, raiz de x² mais 1 dx, vai ser igual ao quê? A integral. Agora a gente bota raiz de φ, ok? Vezes 1 sobre 2 dφ. Mais uma vez eu posso botar 1 sobre 2 para fora. 1 sobre 2 integral de raiz de φ dφ. E agora está completo. Como eu resolvo essa integral, é aquela regra do polinômio. Φ elevado, quer dizer, raiz de φ, pessoal, é igual a φ elevado a 1 meio. Certo? Então, quando eu integro, eu tenho que somar 1 em cada coisa e dividir pela n mais 1. Então, vamos lá. É igual, então, a 1 meio, né, de... Agora, já vou fazer a integral. Φ 1 meio mais 1 sobre 1 meio mais 1 mais a constante de integração. Então, isso é igual a 1 meio, ok? De φ 1 meio mais 1 é 3 meios sobre, então, 3 meios. Vai ser... Eu posso multiplicar esse 1 sobre 2 todo dentro, ok? Então, eu vou fazer o seguinte. Ao invés de C aqui, eu vou botar um certo C1 e um certo C1. Aqui eu vou cortar com isso aqui. E aí eu vou botar 1 sobre 2 aqui. Então, isso aqui fica o seguinte. Φ elevado a 3 meios sobre 3 mais C1 sobre 2. Ok? Φ elevado a 3 meios, eu tenho que voltar à primeira parte. Ou seja, Φ é x² mais 1. Então, isso aqui vai ser igual a φ, que é x² mais 1, elevado a 3 meios, isso tudo sobre 3, né? Mais c. Só que esse c, ele é c1 sobre 2. O c1 sobre 2 é uma constante só, então eu posso chamar de c. Fazendo com que o resultado dessa integral, eu vou botar bonitinho, x² mais 1 dx, deve ser então igual a x² mais 1, 3 meios, sobre 3, mais c. Aí, é isso. É basicamente isso. Simples, né? É muito simples essa integral. Agora a gente pode passar para a próxima, que é essa aqui. Integral de seno quadrado de x, cosseno de x dx. Ela é um pouquinho mais complicada, mas ela também é uma integral simples. Seno quadrado de x, cosseno x dx. Bom, novamente a gente pensa não somente na substituição como na derivada. O grande problema dessa integral aqui pode aparecer por conta desse quadrado aqui. Mas se a gente pensar dessa forma, eu vou transformar ela nisso aqui. Ó. Deixa eu apagar isso aqui. Integral de seno de x ao quadrado cosseno de x dx. Ó, o que é a derivada do seno? Todo mundo sabe que a derivada do seno é o cosseno.
Então, eu posso pegar esse seno, derivar, e ele vai aparecer aqui, ó, cosseno x dx. Aí você se pergunta, por que eu não posso pegar o cosseno? Porque a derivada do cosseno é o seno. Porque quando eu derivo só o cosseno, né, aqui o cosseno, eu acho que é a derivada menos seno. Eu não tenho só um menos seno aqui, eu tenho dois senos, que é seno ao quadrado, ou seja, seno vezes seno. Ou seja, quando eu substituir de volta, eu vou ter uma outra dependência em x dentro. E o que eu quero é eliminar essa dependência em x, colocar uma dependência em φ, para que eu possa resolver essa integral de uma maneira mais fácil. Então, se a gente fizer a substituição φ igual a seno de x, derivar esse φ em relação a x, deixar que isso aqui é cosseno de x, passar o dx multiplicando cosseno de x dx, pronto, a gente tem todos os termos que existem dentro dessa integral, e nós vamos tirar a dependência em x. O φ está aqui e o dφ está aqui. Sem muito arrudeio. Então vamos lá. Se a gente pegar aqui, agora, vamos lá. Vai ser a integral de seno de x ao quadrado. Seno de x é φ, então eu vou ter φ quadrado. Cosseno de x dx é dφ. E aí isso aqui se torna uma integral polinomial. Então é φ ao quadrado mais 1 sobre 2 mais 1, certo? φ quadrado mais 1 sobre 2 mais 1. Deixa eu botar isso aqui mais arrumadinho. φ quadrado. Φ sobre, elevado a 2 mais 1, né? 2 mais 1. Mais a constante de integração, que não esqueçam da constante de integração. Então isso aqui fica φ ao cubo sobre 3 mais c. E φ é seno. Então a gente vai ter seno ao cubo de x sobre 3 mais c. Resolvendo a integral. Então é isso, pessoal. A parte de substituição simples eu creio que seja a técnica de integração mais fácil que existe, né? A gente pode ver aqui que ocupou muito pouco espaço na lousa. E eu queria falar basicamente sobre ela com vocês. Daí eu recomendo que vocês pratiquem os exercícios que tem no livro texto de vocês. E é isso, fico por aqui. Obrigado pela atenção, pessoal.